Bom dia mais uma vez para você que mais uma vez não, né? É o meu primeiro bom dia para você que está aqui ligadinho com a gente na TV Mar. Seja muito bem-vindo, estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada pela sua companhia, você que está aí desse outro lado da tela nos acompanhando, tá? Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre crianças e adolescentes e o uso de álcool e drogas. Esse assunto ele é muito importante e é preciso sim, tá? Que a gente fale sobre ele. Então já nós vamos discutir um pouquinho aqui no estúdio, tá? Também ainda tem muitas opções de presentes para o Dia dos Namorados. Tudo aí, ó, de semi-joias. Já vocês vão conhecer uma empresária incrível que vai aqui trazer diversos modelos lindos para ajudar você a decidir aí, tá? O presente do seu namorado ou da sua namorada. Já, muitas dicas. E também ainda vamos falar sobre ressecamento da pele. Essa estação, né, assim, o outono, inverno, geralmente, né, são épocas em que a nossa pele ela fica mais ressecada. Então também vão ter muitas dicas sobre esse assunto. Claro, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Agora sim, muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, acompanhando agora o programa Bem Assim. Obrigada a você que está nos assistindo aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda, né, lá pelo nosso aplicativo TV Mar. É sempre muito fácil, tá, para você nos acompanhar de qualquer lugar onde você estiver. Basta apenas ter aí um celular, um tablet na sua mão, baixar o nosso aplicativo e pronto, tá tudo certo. Você vai conseguir assistir toda a nossa programação, tá joia? Lembrando, né, também, ó, já tá passando aqui na sua tela, que nós estamos presentes nas principais redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. É muito fácil para você nos encontrar, basta colocar aqui, ó, o nosso nome TV Mar, canal 525, em alguma dessas redes, em algum desses canais, e logo você vai encontrar o nosso perfil e vai poder interagir bastante com a gente. Vamos lá, começar o nosso programa. Hoje é o seguinte, a gente vai dar continuidade agora à nossa série de entrevistas sobre o que é preciso saber para cuidar dos filhos. Tem uma parte, né, triste desse momento, que é a penúltima, pois é, gente, é a penúltima entrevista relacionada a esse tema. E ela já está aqui comigo, Nielke Nóbrega, nossa psicóloga. Mas vão vir outros temas e outras oportunidades, né? Com certeza, tem vários projetos. Isso, exato. Mas esse está chegando já ao fim. E aí a gente deixou, né, para esses dois últimos encontros, temas que às vezes, né, eles são considerados até polêmicos, né, Niel? Quando a gente fala de criança e adolescente. Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre o uso de álcool e drogas. E tentar trazer a vertente, né, que é o foco da nossa série, o papel da família nesse contexto, né? Então, os dados são muito tristes, sabe, Mara? Os números, assim, que nós temos, então, o uso de substâncias em crianças e adolescentes é muito significativo no Brasil. Nós temos estudos recentes, realizados no Rio Grande do Sul, realizados em São Paulo, tanto com alunos do ensino fundamental quanto do médio, que nós trazemos que, a partir dessa fase desenvolvimental, né, a cada ano do ciclo de vida que vai modificando, vai aumentando o percentual em relação a isso. Então, antes dos 12, nós já temos dados, infelizmente, que essas crianças fazem uso de álcool. Então, tequila, cerveja. Então, com menos de 12 anos, o uso, né, de substâncias. Aí vem seguidas de tabaco. E tem um estudo da Fiocruz que é muito preocupante, que eles colocam que 50 mil crianças fazem uso com um percentual significativo, mais ou menos uns 12% no Brasil, de uso de crack. Nossa. Então, a gente sabe que, assim, né, quando o início é muito pelas drogas lícitas, né, mas o crack já chegamos num estágio bem preocupante. Então, é uma população significativa que precisa de um cuidado, né? Então, nós estamos falando de um problema de saúde pública, infelizmente. E aí, esse número, né, idade 12 anos, 24%, segundo o estudo, fazem uso de álcool. Quando chega 16 a 18 anos... Que já é aquela fase, né, que você está, vamos lá, saindo do ensino médio, né? Aumenta, mais de 80% já está fazendo uso de álcool. Então, é muito preocupante. E o tabaco também. Hoje em dia, eu escuto muito, assim, eles fazem uso dos vapers, né? Os cigarros eletrônicos e tal.
e é escondido na escola. Então, entra naquela questão, onde esses ambientes deveriam ser fatores de proteção, muitas vezes eles acabam se transformando em fatores de risco, até pela própria fase desenvolvimental que eles se encontram. E até uma porta de entrada, né? Verdade. A depender ali do ambiente escolar, enfim, pode até ser uma porta de entrada para esse mundo, infelizmente. Verdade. Quando a gente fala assim daqueles adultos, né, que, vamos lá, na brincadeirinha, aqui a chupeta, né, molha aqui na cerveja e oferece a chupeta para a criança. Né? A gente vê vários vídeos desses por aí na internet. Infelizmente, né? E aí? O que a gente pode falar, né, já que você falou aí sobre o papel da família, do quanto que é importante a educação, o que a gente pode dizer, por exemplo, vamos começar sobre esse fato. E esse é um dado que, assim, né, tu tá trazendo, mas já tem evidência, já tem estudos sobre isso. A infância sofre uma forte influência justamente desse padrão parental. Sim. Né? Dessa ideia do tipo, vamos experimentar. Então, eu sempre coloco para os pais que, tipo, olha o que tu tá dando pro teu filho experimentar. É algo que o paladar dele, né, não tá apropriado, né? Sim. É um álcool, é algo que não vai favorecer bem para ele. E aí, já quando se chega na adolescência, esses pais eu oriento de uma forma diferente, no sentido do tipo, se é que ele faça uso, que ele experimente lá fora, que tu não tem acesso, então envolve a questão da comunicação. Faz você junto com o teu filho, não é que você vai super se embebedar na frente dele e tal, mas apresenta, tá, filho, você quer experimentar? Então, nós experimentamos juntos, nós fazemos o uso disso juntos, porque o pai, querendo ou não, a mãe, ele vai ter um conhecimento daquela substância, vai saber como é que aquilo está acontecendo, né? Mas, infelizmente, é um dado muito triste quando a gente evidencia que a infância ela é introduzida justamente pela família. E a gente também não pode deixar de falar nos pais, mães, enfim, né, que infelizmente são alcoólatras e que sofrem com a doença. A gente também pode ver se há alguma influência, não sei se há algum estudo relacionado a isso. Tem. As variáveis, né, que nós chamamos de fatores de proteção e de risco. Então, a família, ela entra tanto com fator de proteção como também de risco. Então, esses pais que usam e são modelos para os filhos. Né? Quando a gente fala de uso de substância, de abuso, na verdade, a gente está falando de uma patologia, né? É uma doença. Então, normalmente isso acaba tendo um peso maior para essa criança, até geneticamente, desenvolver, né, num contexto de herdabilidade. E o ambiente também, como separação, discussão, a falta de comunicação entre esses pais, normalmente uma maneira de conduzir a relação muito punitiva, muito severa, né? Então a gente sempre orienta a tentar fazer de uma forma mais leve, mais acolhedora, porém com limites, porém com regras, né? Quando a gente fala ainda dos fatores de risco e de proteção aí, né? O que faz, por exemplo, uma criança ou um adolescente, infelizmente, fazer uso, né? Eu vou falar uso mesmo, não vou nem falar de abusivo, porque é criança e adolescente. Fazer uso de álcool e drogas. A gente tem que parar para pensar que inicialmente é prazeroso, né? Elas não acreditam que isso vai ocasionar uma dor. Sim. Mas, vamos lá, ela está exposta àquele ambiente. Digamos que até o contexto social, de comunidade, o fácil acesso, a identificação por pares, para ser aceito no grupo. É aquele, às vezes, adolescente que é mais retraído, mais tímido, e aí quando ele toma uma lata, quando ele toma um copo de alguma coisa... Já fica mais solto. Super ligado, e aí entra na vibe de boa. Então, poxa, é bom fazer isso. E aí eu vou aumentando a dosagem, né? Por isso que o papel da família é tão importante. Com os amigos também nessa formação de identidade, mas os dois papéis que são fatores de proteção, muitas vezes eles se transformam em fatores de risco, tá? Porque esses amigos, se eu não sei com quem o meu filho anda, onde, o quanto ele faz, né? E como ele está fazendo uso disso, é o que nós chamamos do monitoramento, né? Então é importante que os pais monitorem. Eles não é aquela coisa de estar fiscalizando, checando, não. Tem que ter um certo cuidado aí, principalmente na adolescência. Mas é importante que eu conheça o meu filho, eu entenda quem são os amigos dele, né? Porque os amigos modificam o comportamento. Com certeza, né? Com certeza. Tipo, o adolescente não usava, não experimentava, e ele começa a ter um padrão totalmente diferente. Porque o amigo, às vezes, né, é aquele amigo que ele vai encorajar você. Ele é descolado. Assim, vai, é bom, é legal, você vai gostar. Exatamente. E aí você fica... E vai.
né? E aquilo dali às vezes pode trazer consequências muito sérias. Eu não sei se você já escutou, não sei se você aí que está nos assistindo já escutou algo do tipo, mas eu tenho escutado muito assim. Nossa, mas não tem mais essa questão das festas de 15 anos, né? Assim, de serem tranquilas, não. Os meninos, eles vão, eles bebem muito, né? Eles sempre se jogam muito e a gente fica assim, poxa, mas 15 anos são adolescentes, né? Uma faixa etária relativamente jovem. Mas só que eles estão assim. E é exatamente isso, né, Nel? E aí entra naquela faixa etária da estatística que eu disse. Sim. Começa aos 12, então 16, 18, mais de 80%. Com certeza já experimentaram algumas bebidas que nós duas ainda não conhecemos, né? Mas eles super já conhecem, então. Sim, e aí eu queria agora que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a importância do papel dos pais. A comunicação sempre é um ponto-chave, né? Mas antes de tudo isso, eu digo que o apego, né? Essa vinculação, o como eu cuido do meu filho, isso é um fator protetivo, assim, essencial, não só para o desenvolvimento, mas a nível de personalidade. Quando a gente fala de um adolescente, dentro da faixinha de 15 anos, é a identidade dele que está se firmando. Então, como que você conversa com seu filho de maneira afetuosa? Tá? Então, assim, eu posso colocar regras, limites, estabelecer o que pode, o que não pode, mas de uma maneira que eu não vá impondo, dizendo para ele, tá vendo que tudo que tu faz está errado, você já vai criticando. Então, do tipo, poxa, filho, eu acho que deve ter sido difícil isso aí que você passou. Então, que tal se você compartilhasse comigo? Como é que eu posso te ajudar? Então, não julga, não critica, não compara também. Tá vendo? Teu irmão não faz esse tipo de coisa, tua mãe não faz esse tipo de coisa. Tu fica aprontando desse jeito. Isso, principalmente no adolescente, se ele for aquele adolescente mais opositor, ele vai desafiar. Porque vem a rebeldia, vem a ideia de eu vou me firmar nisso aqui, né? Então ele acaba apresentando essas características. E a supervisão é legal? Aquela supervisão que fica a cada 10 minutos se ligando? E aí, já acabou? Já tá vindo? Já terminou? Que hora que você vai chegar, menino? Eu digo que a supervisão se faz necessária, porém não esse tipo de supervisão. Mas é aquela supervisão do tipo, aonde você vai, com quem tu vai, quem são essas pessoas, eu preciso conhecer. Tá, me avisa com uma certa antecedência, filho, que tu quer fazer isso, né? Justamente para eu não ficar sendo chato, ficar monitorando. E eu sempre digo para os adolescentes, tu sempre vai passar um pouquinho do tempo, né? Então, primeiro tu tem que construir essa responsabilidade, essa confiança que tu tem com o pai, com a mãe. Então, quando o adolescente consegue fazer isso, esse monitoramento dos pais fica muito mais tranquilo. E a gente precisa também observar o quanto esses pais, eles não estão, porque tem os dois lados. Sim. Tem os pais que super protegem, e isso também não vai favorecer, porque a primeira oportunidade que ele tiver de fazer alguma coisa, ele vai com tudo. Porque ele vai se sentir livre. Exatamente. Tem aqueles pais que são o oposto, né? Que são mega negligentes, permissivos, que não estão nem aí. E aí, quando recebe a ligação, porque ele nem sequer ligou pro filho, né, para saber onde estava, aí o filho tá lá no coma alcoólico no hospital. Pois é. Tá? Então, não são os extremos. Então, não é nem para ser protetor demais, nem solto demais, flexível, né? demais, permissivo demais. Né? Então, eu sempre digo, não é agir com autoritarismo, mas sim com uma certa autoridade, né? O estilo autoritativo dos pais é que faz toda uma diferença, onde eu coloco um equilíbrio entre exigência, responsabilidade e afeto. Eu dou isso para o meu filho e automaticamente eu ensino isso para ele, né? Eu o influencio dessa forma e ele me dá esse feedback, né? Então esse equilíbriozinho faz toda uma diferença aí na supervisão. Ah, Niel, que mara, mas é muito fácil para vocês falarem, né? Não são vocês que estão com um adolescente como o meu em casa. E aí é por isso que a gente fala, pede ajuda, né? Exatamente. De um profissional. Se não está mais conseguindo você, como pai, como mãe, como responsável, né, por essa criança, por esse adolescente, conseguir ali impor limites, supervisionar, né? Trazer mais essa flexibilidade, se comunicar com essa criança, com esse adolescente, você pode pedir ajuda, né, Nielke? Isso. E nessa temática especificamente, o trabalho com a família faz toda a diferença. Se eu trabalhar apenas o adolescente, né, a nível terapêutico, a nível medicamentoso, até de internamento, tem alguns que precisam, dependendo do estágio que se está, né? Se eu não trabalhar a família, não vai ajudar.
Até porque trazem, né, tecnicamente, que a família são os codependentes. Então, tem a dependência a gente já está entrando até numa dependência, né, desse adolescente, mas tem a codependência. Mas meu filho não chegou ainda nesse nível, né, Elke? Mas busca também. Adolescente tem muito isso de querer entender como é que ele está funcionando e ele está se firmando mesmo. Então, busca uma ajuda terapêutica, né? Tem estudos agora bem significativos, sem entrar em polêmica nenhuma, mas ele fala da questão da religiosidade, da espiritualidade, também nesse ponto. Sim. Que adolescentes que estão engajados, independente da religião que ele tem, mas nesse contexto de religiosidade e espiritualidade, é um fator de proteção, né? Então, estudos tailandeses, estudos até aqui no Brasil, nós já temos isso. Né? Então é importante que a gente pense de uma forma protetiva. O que é que vai fazer bem para o meu filho? Né? Como é que eu posso cuidar de uma maneira mais adequada? Eu acabei aqui nessa entrevista meio que focando muito no álcool, mas aí eu não queria que a gente encerrasse sem falar também um pouquinho das drogas, né? De que também existe essa questão da porta de entrada, dos amigos que às vezes incentivam, de você, enfim, ficar ali na internet pesquisando e aí de repente você talvez tenha encontrado, né, algo com o seu filho. E aí, o que fazer nesses casos? Já é para bater o desespero, já é para procurar os profissionais, internação ou não? Senta, conversa, vê como é que está ali a relação, né, daquele adolescente com aquela droga, né? Vê qual que é o tipo de droga. Tem que ser aos poucos e com calma ou não? Já é para procurar, assim, todo tipo de ajuda? Normalmente, quando a gente chega nesse estágio dos pais pegarem, às vezes eu digo, gente, provavelmente seu filho, se for cannabis, por exemplo, ele já estava fazendo uso há um tempinho. E aí os pais se assustam porque talvez eles não perceberam, né? Sim. E aí eu digo, busca, porque quando é menor ele tem que buscar uma orientação terapêutica, então busca um psicólogo. Normalmente o psicólogo vai orientar essa família, esses pais, a como conduzir, a como levar esse adolescente para terapia, porque assim, o adolescente talvez não queira ir, já que foi descoberto, né? E aí a gente vai orientar esses pais como fazer isso, né? Então, no sentido de tipo, filho, e aí eu digo, sejam sinceros. Eu percebi, eu identifiquei isso aqui e aí eu queria conversar contigo, né? Então, tem uma DR bacana com o filho, sem estar desregulado emocionalmente. Sim. Isso é importante, por isso que é bacana que esses pais busquem uma rede de apoio. Pode ser com um profissional, mas se eles tiverem algum amigo, algum casal de amigo, os próprios pais deles que eles acharem, só não vão com aquela ideia muito punitiva, sabe? De tentar criticar o tempo inteiro, porque isso não vai ajudar. Esse momento a gente vai precisar acolher, a gente não sabe a intensidade, a frequência com que esse adolescente está fazendo, né? E eu sempre digo, a porta de entrada são as drogas lícitas, mas maconha também é muito fácil de se ter acesso. Sim. Tá? Então, às vezes... E tem outras drogas também, que às vezes a gente tá lá no chocolate, enfim, né? E aí acaba inserindo também. Então, a gente precisa ter cuidado. E o que faz o diferencial para esses pais não se assustarem, descobrirem nas redes sociais desse jeito, é o quanto eles estão presentes na vida desse filho. Sim. O quanto eles supervisionam, o quanto eles monitoram, o quanto eu sei onde ele tá, com quem ele tá, como ele tá. Quem ele é, que é o mais importante, né? Maravilhosa demais, né? Elke Nóbrega, nossa psicóloga. Quem quiser, né, acompanhar outros assuntos, outras discussões, outras dicas, debates, pode acompanhar você lá no Instagram, é isso, né, Elke? Isso, Mara. No Piscine Elke Nóbrega, eu vou ter um prazer imenso em contribuir com você. É sempre muito bom ter você aqui. Já tô triste, porque chegaremos ao final dessa série de entrevistas, né, sobre o que é preciso saber para cuidar dos filhos. E aí, daqui a 15 dias a gente volta com o último tema, também vai ser um tema, né, que com certeza vai despertar muito aí a curiosidade de muitas pessoas. Obrigada mais uma vez pela sua presença, tá? Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? No próximo bloco nós vamos vir com dicas de presentes para o Dia dos Namorados. Semijoias, que tal ir apostar, hein, nesse mercado? Volto já já.